Seja muito bem-vindo a esse vídeo, Amaral das Automações aqui. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode gratuitamente, usando a Evolution API, que é uma API gratuita de WhatsApp, como você pode armazenar todos os grupos de uma campanha que você fizer, por exemplo, de um lançamento, em uma planilha do Google Sheets, de forma que você tenha controle de todos os grupos que rodaram no lançamento posteriormente, até para você fazer disparos em massa neles posteriormente, enfim, fazer o que você quiser, porque quando a gente usa ferramentas open source, a gente sabe que as possibilidades são infinitas, beleza? Antes de a gente começar esse vídeo, eu quero primeiramente pedir para você se inscrever nesse canal, ligar o sininho para que você possa receber todos os vídeos que eu postar e deixar seu like também para que o YouTube entregue mais meu vídeo, faça com que meu vídeo propague mais, porque eu faço aqui gratuitamente e essa é uma forma que você tem de, com alguns segundos do seu dia, conseguir me ajudar, fechou? Então vamos para a tela que eu vou mostrar o passo a passo disso aqui para vocês. Primeiro de tudo, pessoal, pensando nas ferramentas que a gente vai ter que utilizar, elas serão duas principalmente, três principalmente na verdade. Primeira delas, Evolution. Segunda delas, N8N. Terceira delas vai ser o Google Planilhas, o Google Sheets, beleza? E para a gente fazer isso aqui, pessoal, a gente vai primeiramente ter que pegar os grupos retroativos do lançamento. Como assim? Vamos supor que você está no lançamento e você aprendeu essa habilidade depois que a captação já tivesse começado. Isso significa que você perdeu alguns grupos. Os primeiros grupos que foram criados, por exemplo, no lançamento, pode ser que você não tenha documentado esses grupos no Google Planilhas porque você ainda não sabia que existiam essas automações. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é inserir os grupos retroativos na planilha de grupos, tá? E para isso, o que a gente vai fazer? Você vai baixar esse workflow aqui, eu vou deixar o link desse material aqui na descrição, tá? Você vai baixar esse workflow. E aí quando você baixar esse workflow aqui, ó, clica nesse botão aqui, você vai acessar o N8N do cliente, tá? Então acessa o N8N do cliente ou seu N8N, caso seja você mesmo executando. E aí o que você vai fazer? Você vai acessar o N8N, vai clicar aqui para adicionar um novo workflow, e aí você vai clicar nos três pontinhos, Import from File, e vai selecionar esse arquivo que você acabou de baixar, que é os grupos retroativos, tá? Excelente, ele vai importar o workflow aqui. O que nós temos que configurar nesse workflow? Primeiramente a gente vai entrar nesse Node 7, e aqui nesse Node 7 você vai colocar a URL base da Evolution que você instalou. O que é essa URL base? Quando você acessar a Evolution e com esse /manager no final, você vai ver que a sua Evolution tem uma URL. Você vai copiar essa URL, como por exemplo aqui na minha, é essa URL que eu estou mostrando, e aí você vai colar essa URL aqui, sem essa barra no final, tá? Se vier essa barra no final, você remove. Depois disso você vai ter que colocar a chave de API da instância que você está populando os grupos. Lembrando, né? Para isso funcionar, você tem que pegar um número de telefone que está conectado na instância da Evolution e tem que colocar esse número de telefone, esse número de WhatsApp em todos os grupos do lançamento, senão não vai funcionar isso aqui, beleza? Ele tem que estar em todos os grupos do lançamento. Então você vai entrar na instância do número que você está populando os grupos, que no meu caso é esse número aqui. Eu vou copiar essa chave de API dele e vou colar essa chave de API aqui no N8N. Agora esse campo nome da instância, nós vamos colocar o valor dele como o nome da instância em si. No caso, o nome da instância que eu estou utilizando para popular esses grupos nesse momento é essa instância chamada Gabriel Gazola. Então eu vou copiar essa instância, o nome dessa instância, lá no N8N eu vou colar o nome da instância aqui. E aqui nesse campo chamado nome do evento, você vai colocar o valor dele como o nome, um trecho do nome, na verdade, padrão de todos os grupos. Como assim? Geralmente, quando a gente faz um lançamento, todos os grupos têm o mesmo nome, porém muda a numeração deles. Então, coloca lá, hashtag 10, rota da automação. Aí, se for um lançamento chamado rota da automação, né? Aí tem outro grupo, o próximo grupo é hashtag 11, rota da automação. Ou então, se quiser colocar de público frio e quente, coloca lá, hashtag 10, rota da automação e aquele emojizinho de bolinha vermelha, falando que é público quente. Ou então, hashtag 11, rota da automação, e aí coloca a bolinha azul, mostrando que é público frio. Enfim, independente de qual a regra que você utilizar, esse nome rota da automação vai estar em todos os grupos. Então, nesse caso, eu teria que colocar o nome do evento igual a rota da automação. Eu vou deixar a imersão aqui, porque o número que eu estou fazendo isso aqui está no lançamento, que o nome dos grupos é imersão, tá? Então, vou deixar a imersão. O próximo passo, pessoal, é a gente entrar aqui nesse node do Google Sheets. E aqui nesse node do Google Sheets, nós vamos colocar a credencial
do Google Sheets, tá? Lembrando, se você não sabe como criar uma credencial do Google Sheets, eu vou deixar um card aqui nesse momento do vídeo que mostra um outro vídeo meu mostrando o passo a passo para você criar uma credencial do Google Sheets, beleza? Vou deixar aqui o Google Sheets. E o que nós temos que fazer, pessoal? Vamos voltar lá no nosso processo, porque lá no processo ele pede para a gente duplicar esse template de planilha que eu deixei para vocês aqui. Então clica nele e aí você vai duplicar esse template, tá? Eu não vou duplicar nesse caso porque eu vou usar o próprio template em si, porque ele é meu mesmo, né? Eu consigo editar ele. Eu vou copiar o ID dessa planilha. O ID está aqui em cima na URL. Esse trecho que fica entre esse D barra e esse barra edit, tá vendo? Vou copiar esse ID, copiei o ID e eu vou colar esse ID aqui. Colei o ID. Vou selecionar a página 1 mesmo. E aí, a gente tem que deixar esse filtro onde a coluna ID tem este valor, tá? Eu deixei esses valores aqui no nosso processo do ClickUp para vocês conseguirem utilizar se precisarem, beleza? Depois disso, pessoal, nós temos que configurar o próximo node do Google Sheets lá no Workflow. Então, vamos voltar naquele Workflow. Eu vou sair desse node aqui. Vou acessar o Google Sheets 1, que é o segundo node do Google Sheets. A gente vai colocar a credencial do Google Sheets aqui e vamos colocar o ID da planilha aqui novamente. Ó. Vamos pegar o ID da planilha, essa planilha aqui, copiei o ID, vou colar o ID dela aqui. Colei o ID. Deixa eu deixar aqui página 1 mesmo. E aí vamos deixar o resto ficou tudo configuradinho aqui mesmo. Beleza? Vou deixar a coluna ID mesmo. E já está tudo configuradinho. Só vocês usarem essa mesma configuração aqui. E aí, posteriormente, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos salvar esse fluxo, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Nós vamos salvar esse fluxo e colocá-lo no fuso horário de São Paulo. Aqui vamos salvar. Clica nos 3 pontinhos, configurações. Deixa no fuso horário de São Paulo. Tá vendo? E nós podemos rodar esse fluxo. Vou até colocar aqui no processo que a gente pode rodar esse fluxo. Por quê, pessoal? Porque aqui ele vai ler todos os grupos dessa instância e vai popular na planilha. Vocês vão ver aqui, ó. Ele vai adicionar os grupos aqui. Adicionou o primeiro, adicionou o segundo, vai adicionar todos. Adicionou o terceiro, tá vendo? Ele vai adicionar todos os grupos aqui. Eu vou ocultar o ID dos grupos no vídeo, mas o ID ele é o númerozão @g.us, beleza? Ele está adicionando aqui todos os grupos do lançamento anteriores, tá? Vamos deixar ele adicionar todos. Pronto. Adicionou todos os grupos. Excelente. Qual que é o próximo passo agora, pessoal? A gente tem que implementar um outro fluxo. Eu vou até sair desse fluxo aqui, porque nós vamos ter que implementar um segundo fluxo, que é este fluxo aqui, ó. Este fluxo aqui. Esse fluxo, o que ele vai fazer, o segundo fluxo? Ele vai adicionar os grupos que forem criados, no momento em que eles forem criados, eles serão adicionados lá naquela planilha que nós estamos populando, que é essa planilha aqui. Beleza? Então, para isso, vamos criar um workflow novo aqui, tá? E aí nós temos que baixar o workflow que está aqui nesse processo. Eu vou baixar esse workflow. Deixa eu baixá-lo. Baixei o workflow e eu vou acessar o nosso Onetone, como eu havia mostrado, né? Aqui eu já criei um novo workflow. Só clicar nesse adicionar workflow. E aí eu vou clicar nos 3 pontinhos, import from file, e vou selecionar esse arquivo que a gente acabou de fazer o download. Beleza? Pronto, adicionamos esse arquivo. O que nós temos que fazer aqui, pessoal? Nesse momento, nós temos que, primeiro, configurar esse webhook, tá? O que seria esse webhook aqui, esse Node Evolution Event? Nós temos que pegar essa URL desse Evolution Event, copiar essa URL de produção, porque vai ser essa URL que nós vamos configurar lá na instância da Evolution. Aqui na instância da Evolution, aqui em webhook, nós vamos colocar essa URL aqui, tá? No campo URL nós vamos colocar essa URL. Temos que colocar os eventos Group Participants Update, Group Update e Groups Upsert, tá vendo? Essas 3 opções que estão aqui na tela, vocês têm que selecioná-la aqui para funcionar, beleza? E aí em seguida, pessoal, nós temos que deixar habilitado aqui também e clicar em salvar, tá? O meu já está configuradinho aqui já. Beleza, fizemos essa configuração, vamos para o próximo. Qual que é a próxima configuração que ele pede? Ele pede para a gente preencher os dados do cliente no Node Variáveis Evolution. Então aqui no Node Variáveis Evolution,
nós vamos colocar o nome do evento, que no caso seria aquela mesma explicação que eu havia dado para vocês anteriormente. Vocês têm que colocar o trecho padrão que está no nome de todos os grupos do lançamento. Nesse caso é imersão, né? Como vocês viram lá, imersão. Depois disso, pessoal, tem que configurar aqui essa aba do Google Sheets, tá vendo? O Google Sheets aqui, para que vocês possam aqui colocar a planilha em questão. Eu vou copiar o ID da planilha. Vou copiar o ID da planilha aqui, para a gente colar esse ID lá no campo, nesse campo aqui. Vou colar esse ID, vou colocar a página 1, né? E nós temos que colocar a configuração que... E aqui esse campo ID, o valor dele tem que ser o valor que está lá no nosso processo, que é esse valor aqui, ó. Vou copiar esse valor aqui inteiro, ó. Calma aí. Esse valor aqui, vou copiá-lo, vou colar ele aqui, deixar a expressão, né? Ele é uma expressão. Excelente. Depois disso, pessoal, nós temos que ir para o próximo node do Google Sheets, que é esse Google Sheets 1. Esse Google Sheets 1, o que é que nós temos que fazer? Vamos lá. Nós vamos pegar o ID da planilha primeiro, né? Vou copiar ele aqui na URL. Copio o ID da planilha, volta lá, troco o ID aqui. E aqui nós vamos selecionar a página 1 e vamos colocar aqui column to match on vai ser o ID mesmo. Aí os valores que nós temos que enviar. Aqui, ó, primeiro valor é esse do ID. Vamos copiar esse ID aqui, tá? Esse é o ID. Vou copiar. Colar ele aqui. Expressão, né? E nós temos que colocar o valor também do campo, nome do grupo. Aí o nome do grupo nós vamos pegar este campo aqui. Vou pegar esse campo aqui, ó. Vou colar ele aqui e vou colocar a expressão. Beleza? Está configurado também esse workflow. E aí, é só a gente colocar o fuso horário de São Paulo e ligar a automação, tá? Então vamos lá. Vamos colocar o fuso de São Paulo, que eu vou sair desse node. Vou salvar. Clica nos três pontinhos, settings. Coloco o fuso horário de São Paulo. E aqui ele já vai estar populando o nosso processo aqui. Eu apaguei essa parte de baixo aqui porque ela não vai ser muito relevante para a gente nesse momento. Mas... aqui ele já vai estar populando aquela planilha com os grupos conforme o novo grupo for criado. Então, se um novo grupo for criado, ele já vai alimentar aquela planilha. Só a gente ligar o fluxo também, né? Tem que deixar o fluxo ligado. Nesse caso, ele não tá dando para ligar porque eu já tenho outro workflow aqui que está usando esse mesmo webhook, porque esse workflow que eu mostrei para vocês, eu já implementei ele aqui nesse N8N, tá? Então, por isso que ele não está funcionando. Mas... é só por isso. No caso de vocês ali, quando vocês implementarem, é só clicar para ligar aqui o workflow que vai funcionar direitinho. Eu apaguei essa parte de baixo aqui, porque essa parte de baixo ela serve para outra automação que eu vou explicar para vocês em outro vídeo, beleza? Lembrando, esse documento do ClickUp que eu mostrei para vocês, junto com os templates dos workflows que eu mostrei, eles não vão estar disponíveis aqui gratuitamente, mas eu tenho cursos onde eu entrego esses templates para que vocês possam implementar isso com muito mais velocidade e facilidade, fechou? Lembrando que as nossas propostas, os nossos produtos, as nossas soluções vão estar no link da descrição. Espero que esse vídeo tenha gerado muito valor, e para quem não sabe, eu tenho uma empresa chamada Automatic Bots, onde nós somos especialistas em automações para negócios digitais. A gente cuida hoje das maiores contas do Brasil, com o objetivo de aumentar o faturamento e reduzir despesas, aumentando assim o lucro da empresa através de automação, BI e inteligência de processos. Além disso, nós também temos hoje o braço educacional na empresa, onde nós ensinamos outros gestores de automação que querem viver dessa profissão, tanto através de cursos gravados quanto mentorias para pessoas que já estão mais avançadas, e também damos consultoria de implementação para quem quer que alguém do próprio time aprenda essa skill para ser implementada no negócio. Se você se interessou por qualquer uma das especialidades que a minha empresa executa, que talvez você precise, veja a descrição desse vídeo, que lá eu deixei todos os links das nossas soluções para que você possa ou entrar em contato ou você mesmo adquirir diretamente, e assim a gente vai conseguir te ajudar, fechou? Fique esperando seu contato ou a sua compra, caso você tenha necessidade, e vamos para cima, que é só o começo.